Querido, abra sua Bíblia comigo, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. O Senhor tem uma palavra de reflexão para as nossas vidas nessa noite. É momento de nós pararmos para refletirmos. Eu sei que nós estamos no meio de uma situação difícil, estamos enfrentando essa pandemia e eu já tenho certeza que muitas pessoas, muitas famílias já se reuniram para refletir diante dessa situação que ninguém esperava que iríamos passar. Essa situação que nos pegou de surpresa e não estávamos preparados para enfrentar. E hoje não é diferente. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração para nós refletirmos. Porque a vinda do Senhor será da mesma forma. Nós não sabemos o dia nem a hora. E nós precisamos estar preparados. E enquanto eu estava montando o meu esboço, ontem eu passei a tarde inteira escrevendo, porque eu gosto de escrever. O Massim já guarda tudo na cabeça, eu não. Eu vou escrevendo. E eu vou escrevendo páginas e mais páginas. Depois eu vou lendo, vou colocando tudo no seu devido lugar. Depois eu vou... Hoje eu resolvi digitalizar, porque senão eu ia trazer aqui umas 4 folhas. E o Senhor começou a falar comigo, eu fui anotando. E hoje, a tarde inteira, eu passei sentada na minha mesa. E estava dando uma lida novamente no meu esboço. Quando o Espírito Santo do Senhor começou a falar comigo, eu não me contive. Eu comecei a chorar. E ali eu tive a certeza. Eu falei assim, Senhor, verdadeiramente, o Senhor quer que eu dê essa palavra. E o Senhor, Ele foi falando profundamente comigo e eu quero trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Ezequiel, capítulo 37. Fecha os teus olhos. Antes de eu começar, eu quero fazer uma oração. Fecha os teus olhos aí mesmo onde você está. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante da Tua presença neste momento. Senhor, eu peço ao Senhor que eu seja a boca do Senhor neste lugar. Que diminua eu e que o Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha crescer na minha vida, o Espírito Santo do Senhor venha falar aos meus lábios. Usando o Senhor para falar com a Tua igreja. Eu te peço agora, Senhor, desde já toma toda a mente cativa ao Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tentar fazer no mundo espiritual e no mundo físico, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tentar fazer para tirar a atenção do Teu povo, para poder, Senhor, dispersar o Teu povo, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. E que toda mente seja cativa ao Senhor neste momento, para ouvir a Tua palavra, e que esta palavra, Senhor, venha penetrar até a alma, Senhor, juntas e medulas, e venha discernir a intenção dos nossos corações. Fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, diz assim a palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, Tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dizei-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar entre vós o Espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que veio um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 cantos, ó Espírito, a soprar sobre estes mortos, para que eles vivam. E profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que farei abrir as vossas sepulturas, e farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, povo meu. Aleluia. Querido, quando a palavra do Senhor veio ao profeta Ezequiel, eu quero dizer para você nessa noite, que a palavra do Senhor é lançada, ela jamais voltará vazia, mas antes ela vai cumprir o que lhe apraz, e ela vai tocar aqueles que querem e aqueles que crerem. E eu quero dizer para você nessa noite, se você quiser e se você crer, você vai ser tocado pela palavra do Senhor. Essa profecia em Ezequiel capítulo 37, ela é tremenda. Quando Deus leva Ezequiel em uma visão a esse vale de ossos secos. E então a palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel olha e esses ossos estavam sequíssimos. Eles não estavam secos, eles estavam sequíssimos. Então Deus diz para Ezequiel: filho do homem, poderá reviver esses ossos? E Ezequiel diz: tu sabes, Senhor. Então Deus diz para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, e farei pôr em vós o meu espírito e vivereis. Aleluia. Então Ezequiel fez como o Senhor mandara, ele começou a profetizar. E Ezequiel viu que quando ele profetizava, começou a nascer carne. Quando ele profetizava, começou então a nascer nervos. Quando ele profetizava, começou a nascer a pele. E se levantou um grande exército e se colocou de pé. E como diz Ezequiel, era um exército numeroso e grande. Então Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, esses ossos são a casa de Israel. Porque, querido, Israel, ele estava numa situação difícil. Israel tinha sido levado cativo à Babilônia. Israel estava vivendo como escravo. Israel estava sofrendo. E o Senhor disse então para Ezequiel, porque Ezequiel iria profetizar sobre aquele povo e haveria então restauração. Aleluia. Israel estava numa situação difícil. E eu quero levar você a pensar nessa noite. Israel foi levado cativo pela Babilônia e estava nas mãos de um império perverso e terrível. Um império idólatra. Israel, então, o povo de Deus, estava nas mãos daquele império. E eu comecei a pensar, e eu quero levar você a pensar nessa noite, o mesmo Deus que tirou Israel do Egito e prometeu a eles uma terra que mana leite e mel, o mesmo Deus que tinha aberto o mar vermelho e fez o povo passar a pés enxutos, o mesmo Deus que cuidou do povo em meio a deserto. A palavra do Senhor vai dizer que durante o dia a nuvem cobria e durante a noite uma coluna de fogo os aquecia. O mesmo Deus que alimentou o povo no deserto através das cordonizes dos céus. O mesmo Deus que fez a água sair da rocha.
O mesmo Deus que alimentou aquele povo, agora tinha permitido o povo estar em meio ao sofrimento. Está em meio à solidão, entristecido. E eu quero que você me faça uma pergunta nessa noite. Por quê? Pode me fazer essa pergunta nessa noite. Por quê? Por que que o povo estava daquele jeito? Eu tenho uma resposta para você. Por causa do pecado. Por causa da rebeldia do povo. Porque o povo havia se esquecido do Senhor. Porque o povo se rebelou contra Deus. Deixou os seus princípios. Deixou tudo aquilo que Deus tinha determinado para eles. Eles se esqueceram do Senhor. Então eles estavam naquela situação deplorável, sendo escravo na Babilônia. Já não havia mais esperança para Israel. Todas as suas forças já tinham esgotados. Eles estavam numa situação, querido, deplorável por causa do pecado. Porque quando Deus, Ele separa o povo, Ele estabelece princípios, Ele estabelece leis sobre o povo. Ele estabelece condições para que o povo seguisse. E essas leis, o cumprimento dessas leis faziam com que o seu povo fosse diferente dos demais povos. Então Deus, Ele coloca condição. Uma delas eu quero trazer lá em Deuteronômio capítulo 28, vai dizer: se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus e ter o cuidado de cumprir todos os meus mandamentos que hoje eu te ordeno, eu, o teu Deus, vos exaltarei sobre todas as nações da terra. Se o povo fosse fiel ao Senhor, as bênçãos viriam sobre eles. Mas o que Israel estava enfrentando era uma situação totalmente diferente daquilo que Deus havia prometido a eles, por causa do pecado. Ei, querido, eu quero dizer para você nessa noite: o pecado destruiu Israel. O pecado nos destrói. O pecado nos causa tristeza, angústia. O pecado nos causa depressão. O pecado nos desespera. O pecado nos faz sentirmos vontade de morrer e até mesmo tirar a nossa vida, porque nós afastamos da presença do Senhor. Então Satanás, ele vem e ele coloca todo esse jugo sobre nós por causa do pecado. Por causa do pecado, o povo estava agora cativo em meio ao deserto. E todas as vezes, querido, que nós deixamos de buscar ao Senhor, nos esquecemos do Senhor, nós ficamos vulneráveis. Todas as vezes que eu e você nos misturamos com o mundo, todas as vezes que eu e você nos misturamos com pessoas que não seguem os mesmos princípios que nós, ou até mesmo seguem, mas não cumprem os princípios cristãos, todas as vezes que nos misturamos, nós nos corrompemos e pecamos contra Deus. Foi assim que aconteceu com Israel. Israel se misturou e ele começou então a pecar contra o Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. O Senhor, Ele teve misericórdia do povo de Israel. Mesmo o povo pecando, mesmo o povo se esquecendo do Senhor. E eu comecei a pensar, eu falar: Senhor, que coisa linda é a misericórdia do Senhor. Que mesmo o povo pecando contra o Senhor, mesmo o povo cometendo coisas terríveis com o Senhor levantava os profetas para exortar o povo, para que o povo viesse ao arrependimento. E é o que o Senhor está trazendo nessa noite. O Senhor está aqui te exortando para que você venha se arrepender, para que você venha voltar aos caminhos. Se porventura você que está aqui está fora dos caminhos do Senhor, o Senhor está dizendo: volte aos caminhos, volte aos meus caminhos, para que você não venha sofrer. Aleluia.
o pecado, querido, porque o pecado, ele destrói o homem, ele joga o homem na lama, ele faz o homem ser o pior, sentir como um verme desprezível, sem nada. O pecado, ele faz o homem se arrastar como um verme, como nada, se sentir na pior coisa do mundo, se sentir na pior pessoa do mundo. O pecado faz o homem se sentir que ninguém o ama, que ninguém o quer. Isso é o pecado. Porque quando nós estamos perto do Senhor, nós não precisamos de mais ninguém. Nós às vezes encontramos desculpa dizendo: eu sinto falta de um companheiro, eu sinto falta disso, daquilo. Mas quando nós estamos com o Senhor preenche a nossa alma, Ele preenche o nosso coração e Ele traz paz para o nosso ser. Porque o que não pode nos faltar é a presença do Senhor. Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo aquilo que você tem pode passar. Mas o Senhor, Ele tem que ser permanente na minha e na tua vida. O pecado, ele destrói o homem, ele causa depressão no homem. Ele cega o homem, ele faz o homem olhar e não enxergar aquilo que Deus tem preparado para eles. Porque Deus tem preparado coisas grandes para nós. Talvez você está aqui nessa noite e você vai dizer: mas eu não vivo uma vida de pecado. Eu não tenho uma vida de oração. Eu não tenho uma vida de leitura da palavra, mas eu sou uma pessoa comum. Eu venho à igreja de vez em quando, eu tenho família, eu tenho filhos, eu sou uma pessoa normal. Ei, deixa eu dizer algo para você. O que nos aproxima do Senhor é a oração. O que nos aproxima do Senhor é a busca constantemente pela tua palavra, pela tua presença. Se você está aqui nessa noite, você não tem comunhão com o Senhor. Se você está distante do Senhor, você está vulnerável ao pecado. Você vai estar vulnerável aos desejos da carne. E a carne busca os seus bel prazeres. E você vai pecar contra Deus. Mesmo que talvez você esteja aqui e você ainda não pecou. E você está dizendo: mas eu não vivo uma vida de pecado. Mas se você não tiver comunhão com o teu Deus, se você não tiver a leitura da palavra, se você não tiver a oração incessantemente na tua vida, você vai pecar. Porque o diabo, ele veio para matar, para roubar e destruir as nossas vidas. E o que nos faz vencermos o pecado é a presença do Senhor, é Deus. E para nós termos comunhão com o Senhor, nós precisamos buscar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos orar, ter uma vida de oração, porque ela nos fortalece. A maioria das pessoas, querido, elas não planejam pecar. Eu quero dizer para você, Israel não planejou pecar. Foi dia após dia. Eles esqueceram, eles foram tornando insensíveis à voz do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus dizendo: meu povo me abandonou. E Deus vai dizer várias vezes, quando Ele diz para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, como tantas vezes eu quis te ajuntar, como as galinhas se ajuntam os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas você não quis. Quantas das vezes o Senhor, Ele fala conosco: não faz isso. Me busca, eu estou aqui, eu quero falar contigo. E nós rejeitamos a voz do Senhor. Israel não pecou da noite para o dia, eles foram se esquecendo, foram deixando o Senhor. E o mundo foi se misturando no meio de Israel. Os outros povos foram se misturando, Israel começou a se corromper. Eu quero dizer para você que nós precisamos nos despertar, porque se nós não buscarmos uma vida de oração, o inimigo, ele vai colocar ciladas no nosso caminho para nós cairmos. E se nós não estivermos firmados com os olhos no Senhor, nós vamos cair. Não tem jeito, queridos. Eu não estou aqui colocando medo em você, não. Eu estou dizendo a verdade, porque Satanás, ele trabalha dia e noite para nos destruir. Ele não brinca. Aí você vai me dizer: mas a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao meu redor, me guardando e me livrando. Sim,
Mas para isso você tem que estar firmado no Senhor, buscando a presença dEle, porque a palavra de Deus na vida de um homem e de uma mulher que não cumpre os seus princípios, que não segue os seus caminhos, ela vai servir para livramento. Mas não adianta eu bater no peito, eu não servir a Deus, eu não querer saber de Deus e falar que os anjos vão me proteger. Deus pode até te dar o livramento, sim, porque Deus é misericordioso. Mas, querido, a palavra é para aqueles que, as promessas são para aqueles que servem ao Senhor. São aqueles que buscam ao Senhor. São aqueles que permanecem nos princípios do Senhor. São aqueles que buscam a face do Senhor. E tem se pregado um evangelho por aí que não precisa orar, não precisa buscar ao Senhor, porque Deus está no meu coração. Deus está no seu coração, sim, mas a palavra do Senhor nos diz que com sua boca confessares e no seu coração crer que Jesus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Tem que confessar o Senhor. Não adianta dizer que o Senhor está no seu coração se você não professa Ele, se você não fala com Ele. Eu quero dar um exemplo simples. Tem pessoas aqui, talvez não tem pessoas aqui nessa noite, mas às vezes um dia você já passou por isso. Eu, graças a Deus, não passei. Às vezes você ficou sem conversar com a sua mãe dias, meses, anos. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tinha intimidade com a sua mãe nesse tempo que você deixou de conversar com ela? Ah, querido, não vem falar que tinha, não. Ela estava no meu coração guardadinha. Muito bem, ela estava no teu coração, mas você não tinha intimidade com ela. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Eu não quero que vós me honrem com os lábios, mas eu quero que o meu coração, que o seu coração esteja perto de mim. Diz o Senhor. Não adianta honrar com o Senhor com os lábios, se o coração está longe dEle. E para o seu coração estar perto de alguém, para você ter intimidade com alguém, você precisa estar ali lado a lado todos os dias com ela. Se essa pessoa está longe, você vai ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, mas você não tem intimidade. E é isso que Deus busca de nós, intimidade com Ele. E nós temos pregado em meio a uma geração, querido, que perdeu a adoração ao Senhor. Nós temos pregado no meio de uma geração de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes que não tem mais prazer no Senhor. Tenham buscado várias coisas. Tem buscado a internet, tem buscado a tecnologia, tem mais se preocupado de tirar selfies e postar no Facebook. Até mesmo no meio do culto, tem pessoas que ficam mais preocupadas em mexer no celular, em fazer as coisas, do que prestar atenção na palavra, do que ouvir a palavra e prestar atenção no culto. E aí você vem me dizer que você tem intimidade com Ele. Ei, querida, intimidade, eu quero sentar no banco e falar: fala, Senhor, porque eu estou aqui para te ouvir. E a palavra do Senhor nos diz que aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Tem que ser ligado, querido. Tem que estar ligado. O mundo físico não te liga a Deus. O que te liga a Deus é o mundo espiritual. E para você buscar o mundo espiritual, você tem que ligar nos céus. Aleluia. Se você se despertar, ficar olhando para um lado com o outro, prender sua atenção naquilo que está ao teu redor, você está automaticamente desligado com os céus. Eu preciso falar a verdade. Preciso pregar a verdade. Às vezes nós fazemos isso. Mas eu quero dizer para você que quando nós fazemos isso, nós estamos desligando. Porque a nossa conexão com Deus, ela é espiritual, ela não é carnal. Porque Deus é espírito. E importa que os que adorem em espírito e em verdade. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo isso. E o povo tem se esquecido do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia, tem se tornado um livro qualquer.
onde você vê, onde você lê, quando se dá vontade e quando se dá vontade. E olha, se der vontade, que tem pessoas que não têm nem vontade. A palavra de Deus é, e ela sempre será, a regra de fé e prática para nós cristãos, servos do Senhor. Ela não pode ser esquecida no meio da igreja. Por isso que às vezes nós buscamos batismo no Espírito Santo e não estão vendo. Por isso que às vezes nós buscamos o sobrenatural de Deus e não estão vendo. Porque Deus está deixando de ser o centro da tua igreja. Deus está deixando de ser o centro das nossas vidas. Vamos acordar, querido. Deus precisa ser o centro das nossas vidas. Não a internet. Não as redes sociais. Não. Davi no Salmo 32, eu quero ler o Salmo 32 que Davi diz assim, no versículo 3, Davi diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram, pelo meu bramido todos os dias, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. Quando Davi escreveu esse salmo, ele tinha pecado contra o Senhor. Ele tinha se deixado ser levado, quando ele estava no seu palácio, ele avistou Betseba. Ele tinha se deixado o seu desejo carnal falar mais alto, e ele quis Betseba, e a palavra do Senhor vai dizer que ele se deitou com ela. Todos conhecem a história. E resumindo a história, Davi, depois de ter se deitado com Betseba, ela então se engravida. E Davi então olha para um lado, para o outro, uma mulher casada, mulher de um soldado dele que estava na guerra, lutando pelo seu rei. Então ele olha para um lado, para o outro, eu imagino, ele deve ter pensado assim: agora, o que eu vou fazer? Eu me deitei com a mulher do meu soldado, todos vão ver. Porque Davi podia ter escolhido várias mulheres, não, mas ele quis aquela mulher. Então Davi, ele pensa assim, ele manda colocar Urias na frente da batalha. Estou resumindo a história, que eu acredito que todos conhecem. Ele manda colocar Urias na frente de batalha para que Urias morresse. Olha o pecado e a covardia desse homem. Ao invés de ele assumir o seu erro, ele quis acobertar o seu erro. Ele pensando que matando Urias, ele depois ia casar com Betseba e ia ficar tudo certo. Vou pegar ela como mulher e está tudo certo. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Davi se esqueceu que nós temos um Deus que está acima dos céus, e os seus olhos são como chama de fogo, e ele contempla todas as coisas dessa terra. O homem pode não ver, mas o teu Deus está vendo. Sabe aquele pecado oculto que a tua mulher não vê, o teu esposo não vê, o teu pai não vê, a tua mãe não vê, mas Deus está vendo. E isso está te consumindo e você não está percebendo. Esse pecado estava consumindo Davi, e Davi estava cego. Quantas das vezes eu e você estamos pecando contra Deus, estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus, e estamos cegos, pensando que estamos agradando a Deus, porque estamos longe do Senhor há muito tempo e ainda estamos naquele sentimento de que estamos agradando a Deus. E Davi então neste salmo ele vai dizer: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. E dia e noite, olha que tremendo, dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. Eu quero dizer para você nessa noite, do jeito que você está, você não pode continuar. Esse pecado que você está cometendo não pode continuar. Essa mentira que você está afundada nela não pode continuar na tua vida, porque está te corroendo, e isso vai te matar. E Deus está dizendo nessa noite: se arrependa. Essa liberdade
que você está tendo nas redes sociais com pessoas que não deveriam ter, vai te destruir. Acorde enquanto é tempo. Esse vício de pornografia que você tem, não pode continuar. Essa prostituição que você está agarrada nela, não pode continuar, porque isso vai te matar. Mas Davi, ele teve a oportunidade de se arrepender. Eu quero dizer para você nessa noite, se arrependa, volte enquanto é tempo. Volte para os caminhos do Senhor. Talvez você não tenha cometido esses pecados que eu citei, mas você se encontra longe do Senhor. Talvez você até canta, talvez você até prega, mas você já está longe do Senhor há muito tempo e você não tem percebido. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E o Senhor vai mais longe ainda em Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e assim os templos de refrigério chegará na tua vida. Aleluia! Olha como o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele ainda tem misericórdia de um povo que se esquece dEle. Talvez você que está aqui nessa noite, você se encontra longe do Senhor. Talvez um dia você já cantou, talvez um dia você já tocou, talvez um dia você já participou do grupo de irmãs, já deu aula para as crianças, mas tudo isso foi enterrado da sua vida. Eu quero dizer para você que o Senhor está aqui para poder restaurar a sua vida. Porque o que nos faz perder o prazer, uma palavra que você recebe de uma pessoa ou outra não pode arrancar o prazer que você tem de servir ao Senhor. Porque Satanás, ele vai levantar várias pessoas para te desanimar, porque essa é a obra dele. Então uma palavra que você receber, seja do seu marido, seja de uma pessoa próxima para você, não pode arrancar aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se isso está arrancando, é porque você não tem prazer, você não tem paixão. Porque quando nós temos paixão, nós vamos atrás, nós nos levantamos, porque o Senhor é o nosso ajudador, é Ele que nos fortalece. Aleluia. Em Mateus 28 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você está aqui nessa noite, você está cansado. E o Senhor, a palavra do Senhor vai continuar lá em Ezequiel, nesse versículo. Portanto, profetiza, filho do homem, e diz a eles: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor mandou Ezequiel dizer que o Senhor ia abrir a sepultura. Sabe por quê? Porque Israel estava devastado, destruído. Mas Deus diz: eu vou abrir a sepultura, eu vou restaurar vocês, e vocês vão se tornar novamente o meu povo. Aquele povo que me adorava, aquele povo que levantava as mãos e declarava que eu sou o Senhor. Aleluia. E o Senhor, Ele disse para Ezequiel: profetiza. E Ezequiel profetizou. E eu estou profetizando sobre a tua vida nessa noite. Não importa como você está, não importa a situação que você entrou aqui, mas eu quero dizer para você que você está aqui. Você está tendo a oportunidade neste momento de ter um encontro com o Senhor, de voltar para
Senhor porque Ele está neste lugar. Eu não estou te perguntando se você orou hoje. Eu não estou te perguntando se você jejuou hoje. Eu não estou te perguntando se você subiu ao monte. Eu não estou te perguntando se você veio aqui porque não tinha outro lugar para ir. Eu não estou te perguntando se você veio aqui porque você está cansado. Eu estou dizendo que você está aqui e esta é a oportunidade. Deus vai te restaurar, Deus vai te colocar de pé e Deus vai te libertar. Aleluia! Sabe o que Deus estava dizendo para aquele povo? O meu povo se esqueceu de mim, mas eu jamais esqueci deles. Aleluia! Deus, Ele não esquece de você. Ele não esquece de você. Ele está te dando uma oportunidade. Está dizendo: filho, volta, porque eu tenho caminhos maravilhosos para você. Você tem trilhado caminhos tortuosos, difíceis, porque você se afastou de mim. Mas o Senhor está dizendo aqui nessa noite que Ele está aqui. E Ele está dizendo para mim, falar para o povo dEle: diz ao meu povo que a história não terminou. E a história não vai terminar. Porque eu sou o Deus que vos levanto sobre a face dessa terra. Aleluia! Eu sou o teu Deus que te tomo pela mão e te coloco de pé. Eu apago as suas transgressões, porque eu sou Deus. Aleluia. Você pode estar como esses ossos, secos, sem vida, sem esperança. Mas eu quero dizer para você que a visão que Deus levou a Ezequiel não foi simplesmente para mostrar a morte, não foi para confirmar a morte, mas foi para que houvesse restauração e esperança. Deus estava dizendo para Ezequiel: diga ao meu povo que há esperança, que há restauração para eles. Diga para eles somente ouvir a minha voz, que eu o levantarei. E o Senhor está dizendo para a igreja dele nessa noite: se levanta, mas se levanta como soldado para ir à batalha, porque é o Senhor que peleja a tua causa. Estamos vivendo tempos em que o evangelho verdadeiro não está sendo pregado. Estamos vivendo tempos em que pessoas estão usando a igreja para entretenimento. Cultos estão sendo mais entretenimento do que adoração. Os púlpitos têm se tornado pregações mais de alta ajuda do que o verdadeiro evangelho que liberta, que cura, que transforma, que dá vista aos cegos. Este é o evangelho do reino do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O Senhor disse: aquele evangelho que liberta, aquele evangelho que cura, aquele evangelho que transforma, não aquele evangelho que maqueia o vosso pecado, não. Querido, o pecado, o evangelho, melhor dizendo, ele nos confronta. Quando Isaías, ele foi tomado pela glória de Deus, e Isaías teve os seus pecados nu diante dele, ele disse: ai de mim, Senhor, que eu vou perecer, porque eu sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas houve restauração na vida de Isaías, e vai haver restauração sobre a tua vida nessa noite. E Deus vai te colocar de pé. Deus vai fazer você andar. Deus vai fazer a sua casa andar. Deus vai fazer o seu ministério andar. Deus vai fazer as tuas finanças andar. Porque Ele te coloca de pé. E Ele restaura. Ele cura as suas feridas. Ele sara as suas dores. Porque Ele é Deus. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Feche os teus olhos e vai falando com o Senhor. É você e Deus neste momento. Você sabe o que você precisa falar com Deus. Você sabe o que você precisa se consertar com Deus. Você sabe o que você precisa, o que Deus precisa arrancar de você. Agora é tempo, agora é hora. O Senhor Jesus, Ele está aqui. Ele quer te libertar, Ele quer te sarar. Então vai orando ao Senhor.
Faça como Isaías, faça: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu vou perecer, Senhor. Isaías, ele teve a tua oportunidade e ele se arrependeu. Talvez o seu pecado tenha se tornado tão de estimação que você acha que nem é pecado mais. Mas é pecado. Deus está dizendo para você: cuidado. Cuidado com aquele pecado que está dia e noite ali do seu lado e você não tem visto. Mas é pecado. Te corrói, está te destruindo. Você está se afastando e você não está dando conta. Vai orando ao Senhor. Você está perdendo o primeiro amor e não está dando conta. Você está deixando de ter prazer nas coisas do Senhor e não está se dando conta. Vai orando, querido, porque Deus está falando ao seu coração. É noite de conserto com o Senhor, é noite de arrependimento, mas é noite também de restauração, é noite de cura para a tua vida. Vai falando com o Senhor. Ah, Senhor, faça de nós um povo santo do Senhor. Faça de nós uma nação eleita do Senhor. Arranca de nós o pecado, arranca de nós a iniquidade, arranca de nós aquilo que nos afasta do Senhor. Querido, esse é a tua oportunidade, é você e Deus. Você sabe aquilo que precisa ser mudado na tua vida. Deus está dizendo: eu quero te limpar, eu quero te restaurar. Mas antes é necessário um conserto. É necessário arrepender-se, para que o Senhor vos exalte sobre as nações dessa terra. Para que o Senhor vos exalte. Talvez você está há tantos anos buscando algo e não consegue, porque você não se desprendeu daquilo que tem te matado, o pecado, o vício da bebida, o vício do cigarro, que você se esconde de todo mundo, mas Deus está vendo. A pornografia tem te consumido. Aquelas conversas que você não deveria estar tendo, mas você está tendo, está te consumindo, está te afastando de Deus. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: cuidado, porque Satanás tem armado um laço para te derrubar. E se você não vigiar, você vai cair. O Senhor está dizendo: cuidado, cuidado. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é um Deus que contempla todas as coisas. O Senhor é o Deus que conhece o coração de cada homem, de cada mulher que está aqui. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, começa a trabalhar nos corações nessa noite. Começa, Senhor, a trazer na memória dos teus filhos aquilo que tem afastado eles da tua presença. Começa a trazer na memória deles, se porventura tem algum pecado oculto, Senhor, na vida, Senhor, do teu povo, que o Senhor venha trazer na memória, Espírito Santo, para que o teu povo venha confessar, para que eles venham prosperar, para que eles venham crescer, para que a glória do Senhor seja manifesta na vida deles. É necessário ter a casa limpa para a glória de Deus ser derramada sobre as nossas vidas. Senhor, eu entrego cada um nas tuas mãos. Senhor, toca naquele coração mais fechado que estiver. Espírito Santo, toca nesse coração. Amoleça esse coração. E que o Senhor venha nos convencer todos os dias, Senhor, do pecado, do juízo e da justiça. E te retirar de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa aqui nesta noite. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha completar a obra na vida de cada um.
a obra de restauração, obra de cura, obra de santificação na vida de cada um, para que nós possamos nos alegrar, para que nós possamos nos regozijar e vivermos o melhor dessa terra no Senhor. Quebra as algemas, despedaça os ferrolhos do inferno, tudo aquilo que tem aprisionado o teu povo, tudo aquilo que tem prendido os pés, tudo aquilo que tem prendido as mãos, para eles não caminharem, para eles não prosperarem. Em nome de Jesus, caia por terra agora. E que o jugo venha a ser tirado dos seus ombros. E que o Senhor venha colocar um fardo leve, porque a tua palavra diz que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Todo o peso de opressão, todo o peso que tem feito os seus filhos se encurvarem diante de deuses, diante de coisas que têm sido maior que o Senhor, arranca nessa noite e faça-os voltar ao caminho. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço e entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.